Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais uma Caia Delas, mais uma semana aqui com vocês. Hoje eu estou com uma convidada, primeira vez dela em podcast, em algum programa assim, e eu já falei pra ela, perde a vergonha, amor. Aqui a gente tá em casa. Mas antes de apresentar a convidada pra vocês, eu quero pedir pra vocês seguir a gente nas redes sociais. Então, todas as redes sociais, @Câmara de Macaé, tanto no Facebook, Instagram, aqui no YouTube também é muito importante você seguir, dar o joinha, compartilhar também esse programa com os seus amigos para que eles conheçam o nosso programa, conheçam as nossas propostas, enfim, tudo que acontece aqui na Câmara de Macaé, tá bom? Tem vários outros programas também bem bacanas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então já aproveita, compartilha nos grupos do Facebook, do WhatsApp, pra galera vir pra cá, dá o like e comenta aqui também, que é muito importante. Tá bom? Então, vou apresentar agora a minha convidada, que tá aqui, meio tímida, não sei o que, mas vai dar tudo certo. Priscila Esteves, doutora Priscila Esteves, desculpa, esqueci do doutora. Não, desnecessário. Tudo bem? Seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente. Que alegria! Ai, que bom. Primeira vez no podcast, mega feliz, animada, um pouco tímida, envergonhada, mas aos pouquinhos a gente vai chegando lá e vamos conversar. Vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia, vai ser vamos maravilhoso. Abrir o coração, contar várias histórias. Isso, é isso que eu quero saber, porque você atende o público, você é fisioterapeuta, Exato. gente. 18 anos de experiência. Somente 18 anos. Tem só um pouquinho de bagagem, tem muita coisa pra contar pra gente. Eu já até adiantei pra ela aqui nos bastidores que vai precisar de parte 2. Porque delícia. não vai dar pra contar tudo aqui, porque eu já quero saber um pouco mais sobre a Priscila. Então conta pra gente, fisioterapeuta, né, mais de 18 anos de experiência, pós-graduada em fisioterapia neurofuncional, pós-graduada em fisioterapia dermatofuncional, olha só que legal, e é estudante de biomedicina e tá no 8º período. Isso. E mais de 20 agora. cursos. Tá formando agora e mais de 20 cursos na... Que isso, gente? Na Que área currículo é esse? Me humilhou. Que nada. Só aqui na primeira linha aqui. Conta pra Quando gente. a gente gosta dessa parte de saúde, a gente tem que estar sempre estudando e em busca de melhorar, né? Até para poder entregar o melhor para os nossos pacientes e também pela questão de um olhar diferenciado, voltado totalmente para a saúde, né? Eu, há 18 anos atrás, adolescente ainda, fiz um cursozinho na UERJ para poder saber qual a área da saúde. Eu gostava da área da saúde, mas não sabia o que exatamente eu ia... perguntar. Você já sabe, queria, mas você não sabia. Naquela época de vestibular, que a gente fica naquela, o que a gente vai fazer, né? Eu tenho 2 adolescentes em casa que estão começando a entrar nessa fase, né? Na minha época, tinha uns cursinhos que você fazia de férias. Aí eu fiz um na UERJ sobre anatomia. Né, dentro da área de saúde, sobre anatomia. Passei lá uns 3 dias dentro do laboratório da UERJ, no Rio. E aí não tinha ainda feito vestibular, naquela dúvida. E aí, medicina, fisioterapia, nutrição, farmácia, o que eu vou fazer? E aí eu fiz esse curso, me apaixonei pela questão da fisioterapia, pela questão de conhecer todo o corpo humano, né, do estudo em si. Eu falei, pronto. É isso aí. Nunca se arrependeu de ter entrado? Falou assim, se eu tivesse feito farmácia, dando um exemplo então, assim. Na época, eu cheguei até a me candidatar também, né, para medicina na UFRJ. E fiz para fisioterapia também, em outras áreas, né? Mas aí, na minha época, era aquela questão, não tinha ENEM, né? Era você faz a primeira fase e a segunda fase. E aí eu fiz para esses 2 cursos na época, né? Você fazia diretamente na faculdade. Não tinha aquela coisa de você fazer uma prova só, como o ENEM, e depois você se candidata para várias. Então, eu tinha que fazer várias provas que na UF, UFRJ, né? E aí fui fazendo, tanto no Rio quanto em Campos, fui fazendo nas faculdades na Redondeza. E naquela época a medicina era um valor, como é hoje ainda também, muito caro para se fazer particular, né? E aí eu fiz para a UFRJ, passei na primeira fase para medicina e tinha passado em 4º lugar na Estácio em Campos para fisioterapia. 4º lugar? 4º lugar na época. E aí eu tinha ganhado até um descontão da faculdade, o curso ficaria muito mais em conta para mim, né? Sim. Pela colocação na época. E aí ficou aquela, né? E aí?
eu faço a segunda etapa, vou para o Rio, morar lá, né, para poder fazer medicina, ou vou direto para campus estudar lá. Na época, minha mãe, né, conversando, aquela coisa assim, olha, minha filha, infelizmente a gente não tem aquelas condições financeiras de eu te bancar no Rio. Sim. Né? Minha mãe era mãe solo. Sim. E aí, ela que sustentava a casa. E como eu tinha me apaixonado pela fisioterapia, quando eu fiz esse curso, né, o coração tava batendo dividido. Tava mais dividido. Né? Porque de primeiro na sua cabeça você vai assim, vou fazer medicina porque eu vou ganhar mais. Vamos ser bem claro, né? Sim, às vezes a gente vai por um lado que ganha mais, né? Vou ganhar mais, o salário, aquela prestígio, aquela coisa toda. Então vamos por ali. Mas eu conversando com ela, olha, minha filha, para mim seria muito mais fácil se você fosse para campus. Pela questão da bolsa, que é o valor ia ficar, né? E você ia poder ir e voltar todos os dias. Eu sou da leva daquele pessoal que saía 4 horas da manhã de Macaé, que a Prefeitura Municipal cedia o ônibus. Se saía 4, você acordava 2, 3 horas para poder... Porque saía 4 daqui. Eu lembro que na época de verão, de manhã ainda estava escuro. Que isso? Era eu ainda via a lua no céu, sabe? Meu Deus, sim. E aí a gente pegava na praça, mesmo aqui em Veríssimo de Melo, 4 horas da manhã um ônibus, porque tinha que estar 7 horas em Campos. E sempre tem aquela confusão que atrasa ônibus e atrasa a gente. Então, nunca saía naquele horário de 4 horas. Saía quase 5 horas da manhã. Então, eu ia e voltava. Chegava em Macaé 2 horas da tarde. Eu estudava de manhã, em Campos. E aí, fiz essa jornada aí de 5 anos. Caramba, nenhum momento você pensou em desistir? Tipo, cansada por causa dessa jornada? Não. O querer era uma tão coisa grande, que né? eu gostava. Sempre me identifiquei muito com a área da saúde. Eu gostava muito. E aí, eu entrei naquele período de fazer estágio. E aí, eu passei a fazer estágio em Campos também. Fiquei lá em Campos em torno de uns 2 anos fazendo estágio em hospital. Estagiei no Álvaro Alvim, na Pelinca, lá em Campos. Sim. E aí a gente ficou lá durante esses 2 anos entre Macaé e Campos, né? Sim. E aí depois a gente voltou para trabalhar em Macaé. E aí eu comecei a atuar na parte da fisioterapia. Assim que você terminou a faculdade, você já iniciou no trabalho? Vocês fazem estágio? Como que funciona? Então, tem um período de estágio obrigatório, né? E aí eu fazia no hospital de lá, de Campos, e fazia também aqui na Prefeitura de Macaé. No Barracão. Aí no Barracão eu participei em 2 áreas lá, né? Tanto na parte de traumatortopedia e na parte respiratória, que o Barracão tinha esses 2 atendimentos lá na minha época. E quanto tempo que durou esses estágios? Eu fiquei 1 ano estagiando na Prefeitura Municipal de Macaé. Um tempo bom. Pegou uma experiência legal, né? Experiência. E aí é legal esse contato com a pessoa, né? Então, assim... Foi totalmente diferente, assim, porque a gente aprende na sala de aula, mas quando você bota a mão mesmo, a prática é outra coisa, né? E tem que ter a prática, não tem... o que leva a experiência é isso, né? E aí eu me voltei totalmente para a parte de neurologia. E aí eu fui para o Rio para poder fazer a pós-graduação em neurologia e fazia muito atendimento domiciliar na parte de neuro, né? Pacientes com AVC, com traumato, mesmo neurológico. E aí é uma outra vivência, é um outro público, porque eu já pego um público mais idosa, né? Pela questão das doenças neurológicas mais voltada nesse público, né? Sim. Tem também na questão infantil, né? Mas eu me voltei mais para o público idoso mesmo. Mas porque você quis ou foi te levando para isso? Foi acontecendo. Foi acontecendo. Na época que eu fiz a pós, né? Aí começa a aparecer um paciente, você vai indo, aquele paciente se identifica com você e aí te indica para outro. E quando eu vi, eu estava me virando totalmente para a parte de neurologia, mas na parte de idoso mesmo. Sim, perfeito. Tá? E também um pouco de oncologia. Fiquei bem uns 4, 5 anos voltada nessa parte de neuro.
E aí, aquela formiguinha da estética, né? Vai beliscando a gente. Porque como tinha pacientes com neuro, às vezes eu pegava pacientes com paralisia facial. Ah, sim. Tanto paralisia facial de Bell, que é aquela paralisia facial transitória, né? Que fica alguns meses que a pessoa fica com hemiface, né? Com a parte do lado da face paralisada, como aquelas que têm algumas paralisias faciais que são permanentes, tipo, devido a acidente, Sim, algum trauma. Derrame, algo assim, seria? Também pode ser, ou também, às vezes até a pessoa nasceu com essa deficiência. Sim. Tá? E aí eu comecei a tratar. E aí achei o auxílio da fisioterapia neurológica, mexendo com a parte facial, e aí ver a autoestima, trabalhar com esse lado da autoestima da pessoa, eu achei isso fantástico. Você achou genial, falou, é isso que eu gosto de fazer. Nossa, assim, é tão gratificante você sentir a pessoa feliz, né? Você ter contribuído de alguma forma para aquilo. Então, aquilo foi cada vez mais me emocionando, me motivando a estudar e entrar para esse meio da parte de estética. Aí foi ali que você falou, eu vim no caminho certo. Exatamente. Foi ali que você falou, ainda bem que eu vim para esse lado. Ainda trato a parte de neurologia, nessa parte de facial, de paralisia facial, ainda trato ainda alguns pacientes, né? Porque hoje eu cuido da parte de estética, tanto facial quanto corporal. E essa parte de envolver da face, relacionando a parte do sentir bem, né? Da pessoa se sentir bem, tratando essa deficiência, misturado ao tratamento neurológico, né? Esse casadinho. Isso aí, eu falei assim, não, vou continuar tratando pacientes com paralisia facial, porque combina, né? Sim, e essa paralisia facial, você pegou algum paciente, como é que eu posso dizer? Porque acho que são vários fatores, né, que levam a isso acontecer. Uma pessoa jovem, que eu tenho curiosidade com isso, uma pessoa jovem que já, por estresse no trabalho, por alguma coisa assim, isso acontece bastante? Já peguei uma jovem de 22 anos na época, hoje ela está com 29, que justamente por causa disso. Pelo trabalho, por estresse? No caso, ela vinha de uma gripe, tá? Aquelas gripes que a gente faz repetidas e que não cura direito, né? E aí, juntou a parte emocional dela, estresse emocional, ela veio desencadear uma paralisia facial. Caramba! Transitória. E aí ficou quanto tempo? Ou vai e volta? Não sei como que... Então, essa daí, no caso, a gente fazendo todo o tratamento, né, fisioterápico, ficou em torno de uns 4 meses. Caramba. Com a paralisia facial. Mas nunca mais ela aconteceu? Não teve mais episódio de paralisia facial. Isso acontece, geralmente, assim, aconteceu uma vez, daqui a pouco fica de novo? Pode acontecer? Pode acontecer. Depende muito da pessoa, né? Às vezes ela é propícia a ter, né? A paralisia facial, ou por estresse, ou por causa de uma gripe mal curada, né? Pela genética da pessoa. Caramba! E aí essa paciente em questão não teve mais episódio. Eu tenho contato com ela até hoje, não teve mais episódio. Ela foi a mais nova? Que eu peguei, sim. Que você pegou? Caramba. Eu já peguei uma nova também, mais ou menos nessa faixa etária, mas ela já é aquela permanente, não é transitória, não é a paralisia facial transitória. E aí a gente começou a utilizar técnicas da estética, né, para tratar a paralisia dela, para poder tentar dar uma função. Né, mais harmônico a face dela. Então, permanente, você quer dizer que ela fica... Sempre com aquela paralisia. Sempre com aquela paralisia. A outra transitória que chama. Outra transitória. É durante o período que o nervo está inflamado e aí acomete a paralisia. Entendi. Tá? Às vezes por uma gripe, que o canal, otite, e aí... Caramba, sério? Sério, otite de repetição também dá. Pode dar uma paralisia facial. Meu Deus do céu. Até meningite você pode ter. Meu pai eterno, preocupante, né? Porque tem os graus da otite, né? Quando pega até o superficial, o médio, né? E muita gente não sabe disso, né? Verdade. Muita gente, e algum exemplo agora eu não sabia, fiquei, né? A gente fica preocupada também porque, enfim,
tá muito complicado o mundo, né, na verdade. E aí tem coisas que acontecem que você acha que não vai acontecer, né? Ou não sabe o que aconteceu para aquela pessoa tá assim, simplesmente uma gripe. Deu uma otite, né? Mas o estresse tá sendo... O estresse. Você acha que campeão. É o como é que se fala? O campeão do milênio, é o estresse, né? Porque ninguém tá aguentando mais nada, né? A pessoa tá surtando em qualquer momento. Com crise de ansiedade, super agitada, né? A gente tá nesse período. Mundo, né? Tudo muito corrido, tudo muito rápido, tudo pra ontem, né? E aí, às vezes, acomete pessoas com paralisia facial por conta disso. Você dá alguma... não sei se seria sugestão a palavra, para que isso não ocorra? Tipo assim, prevenir para uma pessoa que está numa jornada muito grande de trabalho e aí você tá meio que vendo que a pessoa não só paralisia facial, né? Para tudo que é tipo de coisa, né? Sim, para saúde de forma em geral, né? Você dá uma pisada, dá uma segurada, dá uma acalmada, tirar umas férias, né? Às vezes é necessário. Sim. Tem gente que nem nas férias consegue desligar, né? É terapêutico, gente, não tem como. Fazer uma atividade física, eu acho também que é primordial. Muito bom, né? Acredito que para dar uma desestressada mesmo, porque não tem quem aguente. Exatamente. Né? É uma alimentação mais regradinha, né? Uma boa atividade física. É um conjunto de coisas. Exatamente. Né? Porque não adianta fazer uma coisa e não fazer outra. Exatamente. Caramba. Loucura, hein? Mas deixa eu te falar, agora aqui, vamos falar da biomedicina? Vamos. Eu tava falando com você antes, que eu quase fiz biomedicina, não cheguei a fazer, mas gostei, assim, do que eu li, porque eu quero fazer a fonoforese. Isso, menina. Eu sou apaixonada nisso. Aí quando eu vi que dava pra fazer a mesma coisa que eu queria fazer, ou pelo direito ou pela biomedicina, eu falei, gente, então vamos aqui, biomedicina que é mais fácil. Eu acho que é mais fácil, né? Não é não. Não é não, né? Não. Adorei a sinceridade. Tem que ter muita pesquisa, muito estudo. Então, né? Tudo, né, nessa vida, enfim. Muito laboratório, muita análise. Muito laboratório. Aí eu pesquisei, eu falei, vou ver como é que vai ser isso aqui. Achei muito interessante, porque terminando ia me levar no mesmo lugar onde eu queria, no mesmo objetivo, mas eu não cheguei a fazer biomedicina também. Mas fala pra mim, como que biomedicina entrou na sua vida? Pandemia, né? Eu já atuava como fisioterapeuta nessa parte de estética, mas como fisioterapeuta tem algumas técnicas, alguns procedimentos que são limitados para fisioterapeuta atuar, né? Há pouco tempo que teve resoluções com liberações para poder o fisioterapeuta também poder trabalhar. Sim. Uma delas é a toxina botulínica, para fins estéticos, que é o Botox. Sim. Tá? Para fins estéticos, né? Porque tem também o uso para fins terapêuticos, para poder diminuir tônus musculares exacerbados, que às vezes você tem, às vezes uma hiperatividade muscular. Nossa, não sabia. E aí, a fisioterapia, na época, como eu trabalhava na parte de neuro, pegava muito paciente com paralisia facial, que tem essa questão do tônus muscular. E aí, eu vi a importância da toxina botulínica, do Botox, aplicando para relaxar essas musculaturas, a gente conseguir fazer uma simetria na face da pessoa, dar um alívio para ela. Falando de uma forma bem leiga para poder as pessoas entenderem. Às vezes você tem um cantinho da boca mais levantado por conta da paralisia ou caído por conta da paralisia, e aí a gente vê que aquele musculatura contralateral da parte que está com a paralisia tem um tônus muito forte, acaba puxando o lado da musculatura, a gente vai ali, aplica a toxina, dá uma relaxada e dá uma equilibrada. Às vezes uma sobrancelha que está muito elevada em relação à outra, então para poder buscar uma simetria para esse paciente, né? Sim. Isso na época voltada somente para a questão terapêutica. Fora que a alegria, a felicidade do paciente, para poder manter uma simetria do olhar ou dos lábios, isso, né, fez com que a gente vai voltando cada vez mais buscando isso. E aí na pandemia, com esse olhar
tentando trabalhar com isso, e a fisioterapia limitava um pouco. Hoje, né, 2024 já está liberado, mas naquela época não. Falei, vou fazer a biomedicina, que era uma área que eu gostava muito também, e que podia trabalhar com essa parte de injetáveis, né? E aí comecei na pandemia, comecei a estudar fazendo biomedicina, e agora estamos finalizando o curso, né? A gente começa meio que assim, vou fazer... E vamos ver no que vai dar. Ser, não sei como é que vai ser a pandemia. Naquele período era online, hoje já é presencial. E aí eu fui fazendo, eu fui me identificando e gostando cada vez mais da biomedicina. E vi que era um leque imenso que tem. Né? É tem muito, vários concursos para essa área da biomedicina. Tem muitos. Eu pesquisei também, eu vi que tem muitos, gente. Acho que é quase igual ao direito. O direito também ele tem um leque muito grande de concursos que você pode fazer, e muita gente não sabe. Acha que o direito vai ser só para advogado e biomedicina você vai ficar só preso num laboratório. Não, só laboratório. Você consegue fazer muita coisa. Professor. Você quer fazer algum concurso? Alguma coisa... Já pensou em fazer uma coisa meio que diferente do que você atua agora? Não pensei. Não pensei nisso. Nada? Nada, pior que não. Só quer fazer. Gente, tá com tempo. Ela só quis fazer. Não, isso não. Eu só queria fazer mesmo para poder me aprimorar no que eu já trabalho. Sim. Sabe? E aquele período você não foi que você focado tá em nenhum concurso. Naquele período que você tá ali preso, né? Era em plena pandemia. Não tava podendo trabalhar. Falei, bora estudar. Fazer nada. Bora estudar para poder não ficar com a mente parada, a gente não ficar ansiosa, não ficar agitado, né? Acho que bem que todo mundo passou por isso. E você falando sobre isso, já recebi aqui umas 3 ou 4 convidadas que falaram isso, que no período da pandemia se jogaram em fazer cursos e faculdade, foi fazendo, então se formando já. Foi mais ou menos assim. Se eu tivesse pensado isso aí, eu tava me formando agora. Você tá me entendendo? Eu não pensei nisso aí, mas ainda tem tempo. Aí eu falei, caramba, e aí, o que eu vou fazer? Mais uma faculdade? Vou fazer uma pós? Sabe aquela coisa? Então, a inquietação, você sempre foi inquieta? Muito inquieta. Então era isso, então foi isso. E eu você gosto falou de assim, estudar. Já não posso sair de casa, não posso trabalhar, não posso fazer nada, eu vou estudar. Foi incrível, maravilhoso. Verdade. Eu falei, vou começar uma modalidade nova. Mais dentro ali do que vai me atender, né? Que eu possa continuar, porque eu vi que era uma coisa que eu gostava muito, dessa parte de estética. E poder me aprimorar e cada vez crescer mais, e isso ser o melhor para o paciente, você poder pegar um exame de um paciente, poder analisar, né? Porque a biomedicina, isso te permite isso. Sim. Né? Você poder também trabalhar, talvez, no laboratório. Também é super interessante. É muito interessante. Eu gosto. Mais uma área, né? É mais uma das poucas áreas, para não dizer muitas, né? Eu tô falando aqui que você tem mais de 20 cursos na área de estética avançada? Isso? Exatamente. É porque a gente vai se aprimorando, né? Cada vez mais. E aí, conforme você vai trabalhando com estética, hoje eu trabalho com estética facial e corporal. Então, assim, são diversas disfunções que a pessoa parece para você. Eu preciso cuidar de uma celulite, eu preciso cuidar de uma estria, tem uma gordurinha que me incomoda aqui. E aí a gente vai começando em busca de cursos para aprimorar cada vez mais, para poder conseguir atender a necessidade dos seus pacientes. Sim, né? Entendi. E não me limitar somente na questão do atendimento neurológico, com a parte facial voltada somente para paralisia facial, né? Misturando estética com neurologia. Sim. Então, eu comecei a tratar pacientes com gordura localizada, que incomodava uma pochetinha. E aí, a gente começou a fazer cursos de endolaser, que é uma modalidade nova agora, que é um laser que é com uma fibra ótica, né? Ele tem um laserzinho na ponta dessa fibra ótica, que é introduzido embaixo da pele do paciente, que promove uma produção enorme de colágeno.
ele faz uma retração de tecido. Então, para aquela paciente que tem uma flacidez, Sim, ele melhora bastante. Que emagreceu muito, alguma coisa assim, ficou aquela... com aquela pele flácida. Essa tecnologia ajuda bastante. E, ao mesmo tempo, ele tem uma modalidade que ajuda a fazer a quebra da célula de gordura. Então, dá uma diminuídazinha, tá? Não é comparado com uma cirurgia plástica, mas dá uma diminuídazinha naquelas pequenas gordurinhas que você tem no corporal, ou até mesmo na face, uma papada, um excesso de gordura debaixo do queixo. Então, essa modalidade, o endolaser, surgiu em Endolaser? Endolaser. Endolaser, nome diferente. Nova. Aí, por isso que eu comecei fazendo os cursos, né? E aí vai surgindo. E o endolaser é bacana, uma tecnologia nova que está sendo muito utilizada, que você associa ela com outras técnicas para melhorar. Por exemplo, uma flacidez. Você pode fazer um endolaser, como você pode associar também com uma tecnologia de um injetável, com um bioestimulador para estimular a produção de colágeno daquela região, para você ter uma pele mais firme, aumentar a densidade dérmica daquela região. E isso trazer aquele, por exemplo, no abdômen, aquele abdômenzinho mais firme, né? Na face também, para diminuir a questão do envelhecimento. Hoje em dia, até por causa da questão da pandemia, que as pessoas passou esse tempo todo preso, usando máscara o tempo todo, né? E aí as pessoas passaram a mais rede social, né? Se importando com a questão, né? Olhando mais pela questão da estética, da beleza facial, por causa da questão das redes sociais, né? E aí começou a se surgir muito a procura em procedimentos estéticos faciais. Você notou isso Muita de lá coisa. pra cá? Sério? Deu essa aumentada? Bastante. Caramba, isso é bom pra você, né? Não, pra mim sim, mas eu tô falando assim, de modo geral, né? Sim. E aí isso leva você, profissional, a ficar sempre em busca de estudos, cursos, para poder aprimorar cada vez mais, né? A gente tem sempre, né? A gente não pode ficar parado no comodismo. Eu já fiz isso e eu não vou me especializar. Não, tem que fazer. Verdade. A gente precisa fazer. Eu tô vendo aqui que tem o preenchimento com ácido hialurônico. Isso. Eu sou curiosa com isso. Conta um pouquinho pra gente. Tá. O ácido hialurônico, ele é um material que nosso próprio organismo produz. Então, ele é biocompatível com o nosso organismo. E ele tem uma função de preencher algumas estruturas da nossa face. Também hoje é utilizado em toda a parte corporal também, para ajudar a melhorar estruturas que a gente perde. Ou que a gente quer melhorar. Por exemplo, um bumbum, para volumizar mais um bumbum. Ah, é? Aí interessei. Aí o pessoal tá fazendo preenchimento com ácido hialurônico. Mas aí preenche com... muito? Como que seria? São muitas seringas, né? O bumbum então, eu imagino, o glúteo, né? é um músculo, né, grande. Chega a então, botar você quanto? Litro? Eu não sei como funciona. São aí por volta de uns 100, mais ou menos, ml que é colocado. Então tá bom, né? Tá bom. Tá, na face é 1, 2, 3 ml que é colocado. E aí a gente coloca em estruturas que precisa, por exemplo, às vezes numa olheira, para você preencher uma olheira, para poder tirar aquele olhar cansado do dia a dia, às vezes tem uma olheira mais marcadinha. O ácido hialurônico preenchendo esse suco dá uma suavizada maravilhosa na olheira. Às vezes, para fazer um preenchimento num lábio, porque você, conforme o envelhecimento, você vai perdendo um pouco o lábio. Se você for parar para analisar, vai ficando aquele lábiozinho mais murchinho. E aí o ácido te traz essa reestruturação do lábio. E aí você depois precisa repor? Então, como o ácido funciona? hialurônico, normalmente, ele tem a durabilidade de 8 a 1 ano e meio. Isso varia muito de cada organismo, né? Entendi. Porque às vezes tem um organismo que necessita que você preencha em menos tempo e outros que você bota o preenchedor e dura esse período maior. E também pela marca do produto que utiliza, né? A qualidade do preenchedor, né? Também, Tem né? que ter uma qualidade boa. A técnica do profissional,
é a qualidade do material utilizado, né? E também a questão do metabolismo do paciente. Caramba, então tem que ter um conjunto de coisas ali para poder... Normalmente, a gente faz uma avaliação com o paciente antes, vê todas as queixas dele, a necessidade, onde é que a gente precisa estruturar na face. E aí, a gente vê também qual é o produto mais indicado para aquele tipo de face. Né? Entendi. Para a parte do ácido hialurônico. Caramba. E fora que dá um aspecto jovial na pessoa, né? Dá uma rejuvenescida, melhora a autoestima da pessoa. Ah, com certeza, com certeza. Às vezes a gente mexe no cabelo, a gente já tá Não é? se sentindo maravilhosa. Imagina, né, você fazendo um tratamento de estética, uma coisa que vai ser visível tanto para você quanto para outro, você... Sendo que assim, eu prezo muito por uma estética mais natural. Sim. Só para devolver para a pessoa o que ela tinha e que perdeu. Muitas pessoas eu vejo assim, perdendo a mão, meio que vicia na questão dos procedimentos estéticos e pesa um pouco, né? E aí perde a naturalidade. Eu acho que fica muito artificial. Eu também acho. Né? Você chega a conversar isso com os seus pacientes? Tem gente que eu acho que não falaria, mas você acha assim, olha, eu acho que tá bom aqui, porque você vai dar uma engessada, você fala, você é bem franca, né? É isso mesmo. Eu converso, eu vejo qual é o objetivo dela, o porquê que ela quer fazer aquilo, se ela realmente quer aquilo, ou se ela tá numa fase, num momento ruim, que não é aquilo que ela tá precisando. Você vê que tem uma distorção de imagem. Tem uma a distorção pessoa de sempre imagem. se vê ruim. Exatamente. Às vezes a pessoa tá num momento delicado da vida dela e vê a questão de ir fazer uma estética como uma fuga. Entendi. Né? E aí, às vezes, nesse momento, pesa a mão no tipo de técnica a utilizar. E é a hora que você, como profissional, tem que conversar. Olha, eu acho que agora não é o momento de você fazer isso. Vamos deixar mais pra frente. Por exemplo, recentemente uma paciente me procurou porque perdeu o filho e queria dar uma melhorada na estética dela para poder ela se sentir melhor. Mas para você ela não precisava? Para mim ela não precisava. Entendi. O tipo de procedimento que ela queria fazer, ela não precisava naquele momento. Sim. Mas ela precisava de um acolhimento. Ela precisava de um cuidado. E aí eu falei, olha, então vamos fazer um outro procedimento que é muito mais tranquilo, vamos conversar enquanto esse procedimento. Na época ela queria fazer uns preenchimentos, colocação de fios, e ela não tinha necessidade disso. Eu falei, vamos fazer um botox ou um skin buster, que é só uma hidratação da pele, para poder isso te dar um viço na pele, te deixar com a pele viçosa, bonita, para você se sentir bem. Ela só queria ser acolhida, né? Só queria acolhida. E aí eu até brinco com as minhas pacientes que eu tenho um colchão na minha maca que faz uma massagem. E aí eu coloco todo mundo ali e enquanto a gente vai fazendo o procedimento, a gente vai conversando. Né? Então, assim... É terapêutico também, né? É. Exatamente. E aí a gente conseguiu aquilo. Né? Ela não fez o que ela queria. Não, ela fez o que eu, como profissional, queria, eu achei que seria ideal para ela, que naquele momento ela não precisava daquilo tudo. Ela precisava só ser acolhida. Então ela saiu super satisfeita, feliz, com o coração um pouco mais leve. E a gente conversou bastante, foi muito gostoso. Poxa, que bom, que bom. Isso é bom ouvir então, isso assim, de uma profissional. Eu acho que a estética vai muito além da questão só do belezamento físico. Eu acho que também tem essa parte psicológica, né? Por exemplo, uma aplicação de toxina botulínica, que é o famoso Botox, que é para poder melhorar as rugas da face, né? Às vezes, você, no seu dia a dia, você quando tem uma expressão facial muito pesada, né? Fechada, um olhar fechado, natural às vezes, né? Porque eu uso um óculos e aí faz aquela, como se fala, as suas sobrancelhas se fecham, fica aquele olhar fechado, sim. pesado. Às vezes você fazendo uma colocaçãozinha de um botox que dá uma relaxada, que dá uma suavizada,
na sua face, isso te traz uma expressão facial mais suave. Isso te traz um sensorial neurológico também. Porque você deixa de ter aquela face pesada, fechada, e você está mandando um estímulo pro seu cérebro de uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais relaxada. Sim. Né? E isso te traz um bem-estar. Isso, exatamente. Porque você começa a produzir dopaminas, né? Hormônios de bem-estar também. E sem contar que as pessoas ao redor percebem e vão começar a notar que você mudou. Você mudou. Sim, que a sua expressão mudou, que Sim. realmente aquilo fez algo positivo, um bem-estar, uma coisa boa. O que você fez? Você tá diferente, você tá mais alegre, você tá mais simpática. Eu tenho umas pacientes que falam assim pra mim, nossa, olha, o marido reparou, meu relacionamento deu um up, porque eu me senti melhor, e isso me encorajou a falar, a conversar, interagir com as pessoas. Então, assim, eu acho que a estética, eu gosto de prezar uma estética, assim, natural, que vem trazer um bem-estar para a pessoa. Sim, né? perfeito. Sem aquela coisa exagerada, Exagerado, né? nem o mecânico, Nem engessado. engessado. Ah, não, perfeito, Priscila. Por isso que é importante estar sempre estudando, aprimorando. Por isso dos cursos. Vários cursos, você com essa calmaria, você acalenta a pessoa. Isso é maravilhoso. Essa é a ideia. Isso é muito bom. Essa eu tenho certeza ideia. que todo mundo que entra lá no seu consultório, que vai estar lá sendo atendido por você, sai muito bem satisfeita. Às vezes acontece até a gente nem fazer procedimento nenhum. Fica só conversando. Papo terapia. Ai, que legal, gente. Mas isso é muito bom que você traz confiança pra pessoa. Não, a pessoa, ela vai voltar com certeza e ela nem de voltar, ela ainda vai te indicar pra outra, pra outra, pra outra. Exato. Então, que é a melhor coisa que tem. Eu não sou aquela profissional de ir muito lá nas redes sociais, fica falando. Por isso que eu falei que era meu primeiro podcast. Eu sou muito dessa divulgação. Sim. Sou mais daquela coisa assim, do boca a boca. Mas é a melhor propaganda que tem. Exatamente. É o boca a boca. Quando vê, eu tô fazendo assim, assado, eu faço com fulano. Já era. O amigo vai confiar na palavra do outro. Ele vai confiar mais no que o amigo tá falando do que ele vê alguma coisa na internet. Isso, e você vê que você fez além da questão da estética. Sim. Você trouxe um sentimento bom para o seu paciente. Isso é o que você sempre quis. É o que a gente deseja. É o que a gente deseja. Perfeito. Deseja. Enfim, a gente vai ter que terminar agora. Olha aí, eu falei que era 3 horas de podcast. Eu também acho. Acho, porque temos muitos assuntos. A Priscila tem aqui um currículo invejável, que eu tô vendo aqui, muita coisa. Mas, infelizmente, a gente vai ter que terminar, mas eu quero fazer o convite para você retornar. Eu volto sim, com o maior prazer. Por favor, volte. Se quiser trazer uma paciente sua, para estar aqui, para ela contar um pouco. Chegou meio tristinha, agora a autoestima está lá em cima. Tem uma cadeira ali do lado, acho que vai ser muito incrível para a gente poder conversar sobre isso. Ou alguma outra profissional que você conheça também, que queira dividir um pouquinho do conhecimento dela com a gente. Tá bom? Então eu quero te agradecer. Muito obrigada de novo por ter aceitado o convite. E pode deixar um recado pessoal onde você atende, redes sociais, caso você queira deixar, telefone, para o pessoal conhecer aqui mais o seu trabalho. Bom, em primeiro lugar, foi uma delícia esse bate-papo. É muito gostoso esse momento. A gente precisa cada vez mais, né? Eu atendo no Cavaleiros, na clínica Revitaliza, ali no Cavaleiros, próximo ali tem Lazer e Si, eu acho. Tem uma loja ali. Frente pra loja Casa e Lazer. Isso, exatamente. Casa e Lazer Cavaleiros, lembrei o nome. Isso, eu tava falando Lazer alguma coisa, que eu sei que eu passo ali todo dia. Eu trabalho na clínica Revitaliza, em frente a essa Casa e Lazer. E atendo ali todos os dias, né? As minhas redes sociais é doutora Priscila Esteves. Só mandar mensagem no direct lá, marcar um horário. Vou ter o maior prazer em atender, conversar, tirar dúvidas. Olha, que perfeito, perfeito. Então, obrigada, Priscila. Eu que agradeço, foi uma delícia esse momento. Poxa, eu também adorei. Muito bom ter sido seu primeiro podcast e você se sentiu à vontade. Que bom. Né? Eu tava conversando aqui, eu falei, relaxa, que é bate-papo, a gente tá tomando um café aqui, tomando uma água. Delícia mesmo. Muito obrigada e volte sempre.
Tá Eu bom? Eu que agradeço. Bom, gente, é isso. Então, semana que vem estamos aqui de novo, mais uma vez, com mais um programa maravilhoso para vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.